O time do Inter que encara o Bolívar nesta terça-feira pela Libertadores da América está praticamente definido pelo técnico Eduardo Cudê. Entretanto, no banco de reservas existe um jogador que está cada vez mais ganhando moral junto à comissão técnica e o ambiente do Inter e pode em breve virar titular. Bruno Henrique tem se destacado nas partidas do Inter, tanto quando entra como quando começa jogando, como por exemplo nas partidas do Campeonato Brasileiro, onde Cudê utiliza uma equipe alternativa. Com perfil de liderança e qualidade técnica, a tendência é que ao longo das próximas semanas, Bruno Henrique possa ser pelo menos testado entre os jogadores titulares. E a gente fala sobre essa possibilidade de Cudê agora no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre Bruno Henrique, porque nos bastidores do Internacional se fala muito a respeito deste jogador, que sim, hoje é reserva do Internacional, mas em breve deve assumir a titularidade, ou pelo menos ser testado no time titular em alguma vaga no setor do meio-campo. Tamanho os elogios que são rasgados a esse atleta por membros da comissão técnica, membros da direção, até do grupo de jogadores. Existe quase um consenso que, ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, é necessário achar um lugar para Bruno Henrique no time titular. E a gente fala sobre isso agora. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Z-A-P-A-Y, Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito, IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Aliás, com o cupom ADUPLA25, tu tem 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então baixa o aplicativo da Zapay para fazer uma consulta grátis no teu veículo, tá? Bruno Henrique é reserva hoje do Internacional. A escalação para enfrentar o Bolívar, que está praticamente definida, tem a dúvida ali no setor defensivo, mas que do meio para frente deverá ter o retorno do Maurício ao time titular, ao lado do Alan Patrick, do Wanderson, do Arangues, com o Ener Valencia na frente e o Bruno Henrique sendo uma opção no banco de reservas, não faz com que o Bruno Henrique seja menos prestigiado no elenco do Internacional. Aliás, muito pelo contrário. Ao longo dos últimos dias, e já lá na Bolívia, com a concentração do Internacional, a gente tem escutado muitos elogios ao Bruno Henrique, tá? E a tendência, e aí eu quero fazer esse movimento com vocês, Cudê já está procurando essa vaga no time e já existe um indicativo de onde o Bruno Henrique ele pode entrar. Em breve, ele deve entrar no time titular do Internacional, nem que seja para um teste, tá? Com os jogadores titulares, durante o Campeonato Brasileiro, quem sabe, para talvez o time ficar mais forte pensando na Libertadores da América, tá? Eu ouvi isso de um dirigente colorado, elogios ao Bruno Henrique, no sentido de, e eu ouvi exatamente essas palavras, cara, que achado foi o Bruno Henrique. Jogador que é bom de vestiário, tem muita qualidade técnica, tem experiência. Pô, é um cara que o Inter acertou na contratação, só por circunstâncias ainda não é titular. Mas, em algum momento, vão ter que achar lugar para ele no time titular. Eu ouvi isso de um dirigente. Não no sentido de cobrança, mas no sentido de que até mesmo a comissão técnica está vendo isso. Está vendo que o Bruno Henrique tem um potencial diferente, que o Bruno Henrique é um cara que pode agregar muito quando está em campo. Corroborando isso, vem as atuações do Bruno Henrique no Campeonato Brasileiro. Contra o Flamengo, jogou muito bem. Contra o Fortaleza, na derrota do Inter, talvez ele tenha sido o melhor jogador colorado em campo. Contra o Corinthians, marcou gol, inclusive. Então, é um jogador que vem se destacando quando joga pelo Campeonato Brasileiro. Entrou bem em La Paz contra o Bolívar, nos jogos de Libertadores. Ele entra bem, ele dá resposta. E por isso o Cudê vai ter que, em algum momento, tentar buscar, achar um lugar no time titular para ele. Qual é essa vaga, tá? Hoje a tendência é que essa vaga ela seja no lugar do Wanderson, tá? E aí o Cudê monte um esquema que ele jogou no segundo tempo contra o Flamengo, tá? E que ele sempre coloca no Campeonato Brasileiro, que é o Johnny como primeiro volante, o Bruno Henrique como um meia-direita, fazendo a função, por exemplo, que o Matheus Dias faz no time reserva do Internacional, no time do Campeonato Brasileiro do Internacional, com a diferença de que o Bruno Henrique tem muito mais qualidade do que o Matheus Dias. O Arangues por dentro e o Maurício vindo do lado esquerdo. O Cudê gosta muito do Maurício jogando pelo lado esquerdo também, porque aí o Maurício flutua bastante e abre espaço para os laterais.
e aí na frente Alan Patrick e Ener Valencia. Esse deve ser um time do Internacional testado em algum momento do Campeonato Brasileiro, depois do confronto contra o Bolívar, seja o Inter classificado ou não, tá? Kudê deverá buscar essa alternativa do Bruno Henrique no time titular, por conta de todos os elogios rasgados a ele, por conta de tudo que o Bruno Henrique vem desempenhando com a camisa do Internacional. A tendência é essa, nesse lugar do Wanderson, tá? Ele, no segundo tempo contra o Flamengo, repito, jogou com o Bruno Henrique, Arangues e Depena, e deve ser por aí o lugar que Kudê vai achar para esse jogador. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!